Bom, boa noite a todos, boa noite aos vereadores e vereadoras e boa noite a todos os presentes. Meu nome é Edilene Prado, eu sou psicóloga, atuo com dependência química e codependentes, faço parte da Pastoral da Sobriedade, é um grupo de autoajuda que auxilia dependentes e codependentes, e também tenho feito parte do COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas da nossa cidade, onde um grupo de pessoas com muito afinco tem trabalhado por esta causa. Também tenho feito parte do Conselho Gestor, que desenvolveu um programa de prevenção às drogas para o nosso município, que em breve será implantado na nossa cidade. Então, eu vim hoje falar para vocês sobre a questão da dependência química. E, antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar que a dependência química ela é uma doença referida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica, progressiva e fatal. Vale lembrar também que não é uma questão de caráter da pessoa que vivencia esse problema. Muitas vezes nós vemos as pessoas caídas pelas nossas ruas, ou temos alguém do nosso conhecimento, ou até mesmo dentro da nossa casa, que dá muito trabalho, e nós achamos que é uma questão de caráter. É vagabundagem, é isso, é aquilo. Não, não é. É uma doença que, como tal, precisa ter um olhar clínico e um olhar voltado para um tratamento específico. Infelizmente, essa é uma doença que traz muitas consequências ruins, né? Muitas consequências ruins. E nós podemos detectar isso pelos números alarmantes de violência, não só da nossa cidade, nem só do nosso estado, mas como do nosso país e do mundo todo. O aumento de violência, o aumento contra a mulher, os números alarmantes de homicídios no trânsito por pessoas que estavam sob efeito de alguma droga psicoativa e que, de repente, se envolveu lá numa batida e veio a ceifar alguma vida por conta disso. Então, nós temos números que comprovam que essa doença precisa ter um olhar muito sério, precisa ter ações de políticas públicas voltadas para esta questão. Então, eu também trago essa atenção para vocês, vereadores, que se atentem mais a ações de políticas públicas voltadas para essa questão. Porque, e aí eu falo de uma forma geral, para aquele que pensa que eu não faço uso de nenhuma droga, ou eu não tenho ninguém dentro da minha casa com essa problemática, engana-se você que você não tem nada a ver com isso. Porque ela causa consequências diretas ou indiretamente, como as consequências que eu acabei de colocar aqui para os senhores. Então, é importante que nós tenhamos um olhar para essa problemática. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do tratamento, né? Porque quando a gente fica doente, a gente vai ao médico e o médico faz uma avaliação, né? Detecta lá o que você tem, prescreve uma medicação e você vai na farmácia e compra uma medicação e provavelmente você fica bem, né? Com a dependência química é diferente. Não existe um remédio para essa doença. O que existe é um tratamento, é uma estabilidade dessa problemática. Tanto é que nós temos aqui em nossa cidade os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, o NA, o AA, os grupos do Amor Exigente e os grupos da Pastoral da Sobriedade, que são órgãos muito sérios, que têm como primícia levar essa medicação a todos aqueles que se encontram nessa problemática e que querem buscar uma recuperação para a doença que possui, né? Então, eu venho alertar a vocês que esses grupos merecem todo o nosso respeito, porque a medicação para o dependente químico está aí, na troca que acontece dentro desses grupos de autoajuda. É esse que é o remédio para que as pessoas possam estar em sobriedade.
E, aproveitando a oportunidade, eu quero parabenizar a doutora Mayra, que tem sido uma pessoa pública, dentre outros aqui dentro dessa casa, que eu sei que também fazem um trabalho voltado para a questão da dependência química. Eu quero parabenizar a ela e estender a vocês, que fazem parte também, sobre a questão que foi levantada do Junho Laranja, esse projeto tão bonito, que vem nos alertar e lembrar que a dependência química tem tratamento e tem a estabilidade. Que a dependência química, nós estamos trabalhando arduamente para a prevenção dessa doença. Porque quando nós pensamos em qualidade de vida, quando nós pensamos em saúde, quando nós pensamos em ter um espaço melhor para nós e para os nossos, nós temos que pensar nessas questões, independente de qualquer credo, raça, independente de qualquer coisa, nós temos que pensar no bem comum. E é exatamente isso que o Junho Laranja vem nos alertar. A nós que conhecemos, e aqueles que não conhecem, vêm trazer a curiosidade. O que é essa luz laranja? O que é esse lacinho laranja que vocês usam? É exatamente isso, lembrar que a dependência química tem uma estabilidade. Pelos anos que eu tenho trabalhado com esse público, eu conheço muitas pessoas e vejo aqui nesse local muitas pessoas que restauraram a sua vida. Quando a gente fala de uma problemática dessa, nós estamos falando de restauração de sonhos, de restauração de família, de restauração de emprego, de menos custo aos cofres públicos por questões de doenças e, enfim, de toda a questão que a drogadição traz, né? Então, vale a pena nós estarmos atentos para essa questão. O Junho Laranja está aí para nos lembrar disso. Eu quero também aproveitar e agradecer a todos aqueles que, de forma anônima, trabalham em prol da saúde, em prol dessa questão, na luta pela dependência química, né? Na luta contra a dependência química. Vale lembrar que eu fico até emocionada de falar disso, porque muitas pessoas refizeram suas vidas, porque alguém militou por elas, porque nós sabemos que é uma doença que sozinho a pessoa não consegue se restabelecer. Se ela não tiver uma ajuda, ela não consegue se restabelecer. Os grupos de autoajuda vêm exatamente para isso, mas existem outros mecanismos necessários, né? Como, por exemplo, a psicoterapia. Se o indivíduo ele não muda a cognição dele, se ele não muda a mentalidade dele, referente ao que ele é no mundo, referente ao que ele quer para a vida dele, é muito difícil dessa pessoa entrar em recuperação. É uma batalha muito árdua, mas ela é muito gratificante. Essa semana mesmo eu conversava com alguém e essa pessoa falou, mas é tão difícil, né? Parece que vocês ficam enxugando gelo, porque, né, nós estamos vivendo uma pandemia no mundo por conta das drogas. Mas aí quando... E eu respondi a essa pessoa dessa forma, olha, realmente é muito difícil. Eu sei que é difícil para quem milita, eu sei que é difícil para quem enfrenta, eu sei que é mais difícil ainda para a família, que são os codependentes, que, diga-se de passagem, precisam entrar em tratamento também quando o dependente se coloca para o tratamento, porque a família ela é totalmente atingida e ela sofre um descontrole emocional muito grande, e na tentativa de tentar ajudar aquele ente querido, ela acaba afundando ele ainda mais, porque ela começa a ter atitudes errôneas. Então, se a família não entra em recuperação junto com o dependente químico, ela provavelmente vai contribuir para uma recaída, quando essa pessoa estiver novamente inserida na sociedade. Então, nós precisamos conhecer a doença dependência química. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que gostam de dar festas regadas a álcool, aquelas pessoas que gostam de ter lá na sua casa aquele barzinho lindo com uísque de não sei quantos mil anos, aquele vinho carérrimo de não sei quantos anos, acha que aquilo é bonito?
talvez esteticamente seja mesmo. Mas se você tem um filho menor de idade, se você tem um vizinho que frequenta a tua casa, se você tem alguém que você queira zelar por aquela saúde, você precisa repensar, porque nem os pesquisadores, nem a medicina ainda descobriu quem vai se enquadrar na dependência química ou não. Então, zele pela tua família, zele pelos seus. A gente não sabe quem vai se enquadrar, então, faça um esforço de amor, porque militar em favor da dependência química, ou melhor, da saúde, para aqueles que enfrentam a dependência química, é um ato de amor. Cuide dos seus, cuide da sua família. Ninguém entra na dependência química com prejuízos. A pessoa entra como numa boa festa, se alegrando, bebendo, se divertindo, só que ninguém vai contar para quem vai se enquadrar na dependência química, que no final de tudo isso ela vai ter prejuízos horrendos, tanto para a sua própria saúde, quanto para a sua psique, quanto para a sociedade de uma forma geral. Então, persista. Se você tem alguém na sua casa que faz uso de alguma substância, eu sei que é difícil o enfrentamento, mas persista, vale a pena. E se você é um usuário, lute por você. Não desista, busque ajuda, não tenha vergonha de buscar ajuda, porque você é o seu bem maior, a sua vida é o seu maior patrimônio. Obrigada.